A paz, irmão. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao santo nome do nosso Deus. Yahweh Elohim, nosso Deus Pai querido, ao Filho bendito, unigênito e primogênito do Pai, Jesus o Cristo, nosso Messias Salvador, e glórias ao Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, o poder que age em nós, o rio que emana do trono do Pai e dá vida a toda a criação. Amém? Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Abrimos mais um chat pelo Grupo Apocalipse no Telegram, nossa igreja Raiz Online, para honra e glória do nosso Deus. Glórias ao teu santo nome, papai querido, Deus de toda a terra e céu, o Criador e sustentador de todas as coisas. A força que embasa toda a vida, o poder que move céus, ventos, mares, águas, aquele que dá vida àquilo que não subsiste por si só. Grande Deus eu sou, Yahweh Elohim. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por cuidar tão bem de nós. Por nos dar a oportunidade de vivermos, existirmos para a honra e glória do teu louvor, porque não existe honra e glória maior do que essa. De entregarmos a ti tudo que produzimos, de dedicarmos ao Senhor toda adoração. Esse é o maior privilégio, sermos úteis para a honra e glória do teu louvor. Seja com ações de graça, seja com louvores, seja com trabalhos de toda espécie. Tudo que fazemos, de alguma forma, te honre, te bendiga. Seja um testemunho digno do Pai que temos. Obrigado pelo Filho querido, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, que é a nossa oportunidade de salvação, de restauração. Obrigado porque, apesar dos nossos erros, nós temos essa luz, temos essa porta, esse caminho, verdade, essa vida para regressarmos. Obrigado porque o Senhor renova a vida daqueles que se arrependem. Obrigado porque o Senhor não nos deixa cair em tentação, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina, e mesmo quando erramos, mesmo quando somos teimosos, temos essa chance para voltarmos para casa. Temos essa placa, esse caminho exposto, construído e enviado para nos salvar. Obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo, para termos força e poder para resistirmos todo o mal e caminharmos por essa luz como Cristo nos ensinou. Obrigado por essa comunhão dos santos, por essa casa, essa igreja, essa arca, onde temos aprendido a te servir cada vez melhor. Onde podemos te adorar como irmãos, onde não estamos sozinhos e encontramos em ti uma família. Obrigado por nos direcionar ao mesmo pensamento, nos afunilar na mesma doutrina, para que alcancemos a unidade da fé, a maturidade plena, a edificação do corpo de Cristo, na estatura completa do nosso Salvador.
Seja conosco em mais essa ministração, que seja a tua boca a falar, seja a tua aula nos ensinar. Que todo conhecimento e sabedoria, toda ciência que nos é útil, ela desce do céu. Ela não vem de homens, ela vem de Deus. Seja conosco hoje eternamente, para honra e glória do teu nome. Te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos seguir a série do Apocalipse. Amém? Série do Apocalipse em ordem cronológica. Por que essa série é importante? Porque João, ao escrever o livro de Apocalipse, nem todo o texto, nem todo o livro da revelação do Apocalipse está na ordem cronológica, está escrito de acordo com algumas fases, mas essas fases, durante a escritura, elas vão e vêm, tá? E para alguns isso dificulta a compreensão, porque é necessário ficar indo e voltando na literatura, tá? Então estamos fazendo esse estudo, organizando os eventos, os acontecimentos em ordem cronológica, não na ordem cronológica dos versículos escritos, mas na ordem cronológica dos acontecimentos que virão. Amém? Resumindo, passando a limpo que já fizemos a introdução, revelação do apóstolo João, que teve a visão de Jesus a respeito das 7 igrejas às quais Cristo comunicou as suas correções, as suas disciplinas, os seus elogios, as suas precauções. Amém? Igreja em ordem cronológica. Da melhor a pior, a melhor é Filadélfia, depois Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, e a última, a pior, é Laodiceia, a pior, porque nem ela sabe que está doente, nem ela sabe o quanto ela está deficiente. A pior igreja, porque estando numa situação lastimável, ela ainda acha que está bem, ainda acha que não precisa de correção, ainda acha que está abalando, tá? Porque é abastada, tem dinheiro, tem bom sustento, tem boa fama na cidade, ela acha que não precisa mudar nada. E esse é o maior engano, é ser morno, achando que é quente, achando que é perfeito. Amém? Mas é uma igreja inútil. O morno não serve para nada. Amém? Não serve para o frescor, como água fria, e não serve para a cura de doenças, como a água quente. Amém? Por isso Jesus chama a igreja de Laodiceia de morna. É uma igreja imprestável, mas ainda ela tem chance de reconciliação com Deus, chance de correção. Amém? Por isso as cartas às igrejas, porque todas elas, da melhor à pior, ainda são igrejas do Senhor e ele disciplina cada um dos seus filhos. Amém? Obviamente, essas igrejas, desde a época de Jesus, a época de João, quando apóstolo, quando escrevia, essas igrejas fazem referência também às igrejas de hoje. Cada uma das igrejas ou pessoas de hoje, cada crente de hoje passa por alguma das situações de uma dessas igrejas do Apocalipse, por isso essas correções servem para nós, servem para a igreja do tempo do fim. Amém? Depois temos a visão de Deus a respeito da disciplina e dos eventos que acontecerão no mundo. Entenda esse detalhe. Olha como é importante você atentar a não só a visão geral, mas a essas informações que parecem estar escondidas, mas fazem todo o sentido para você compreender a intenção de Deus e a estratégia dele na hora da disciplina. Ora, se Deus primeiro dá a visão de Jesus para João para disciplinar a igreja, e depois ele dá a visão a João do trono de Deus, e logo em seguida ele começa a falar dos eventos da tribulação, significa que os eventos da tribulação também ainda são uma disciplina para o mundo.
Entende? Lembra que eu já comentei que esse período, essa era da tribulação, que é dividida entre dores de parto, tribulação e grande tribulação, não precisavam existir, porque é o momento de recuperação de um povo que deveria já ser santo, que já deveria ser excelente. Porque todas as eras do mundo já passaram com a intenção de restituir um mundo que caiu no pecado desde a era da queda de Adão e Eva. Então, a queda de Adão e Eva leva o mundo para uma era das trevas, era do pecado, e por isso Caim saindo, Adão e Eva saindo do Éden, gerando Caim e Abel. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, já começa a vida em pecado, já começa assassinando o próprio irmão, já começa se afastando de Deus, já começa edificando cidades para honrar o seu próprio nome, ser famoso, ser grande na terra, igualzinho depois do dilúvio a Torre de Babel. Vamos criar essa torre, levantar até o alto para se rebelar contra Deus, mostrar que a gente chega ao céu sem a ajuda dele, para que nosso nome seja famoso na terra. Você percebe que a intenção de Caim em Gênesis 4 é igualzinha à intenção dos criadores da Torre de Babel em Gênesis 11. Percebe que o mundo está perdido desde aquela época. E aí o plano de edificação de uma igreja caída, o Senhor começa lá desde Noé. Eu vou inundar o mundo, fazendo referência ao batismo. Depois, aqueles que são batizados são chamados a fazerem parte da família de Abraão, por isso tem a semente de Abraão. Aí depois tem que aprender as leis com Moisés, depois tem que crescer na fé como os profetas, estão passando pelas eras do mundo, até que chega na graça de Cristo. Cristo é excelência, por isso que Paulo fala em Efésios 4, até alcançarmos a unidade da fé, maturidade plena e estatura completa de Cristo. Cristo é o final da história. Cristo é o exemplo perfeito, mas que ele não tem como alcançar. Então, quando chega na era da graça, é o fim da escola. É a sua última pós-graduação. Da era da graça, já era para pularmos direto para o reino milenar. E é por isso que tem um arrebatamento antes. Para aqueles que se formaram em tempo hábil, não precisam mais passar por nenhum plano de recuperação. Passaram já por todas as eras, já foram batizados, já fazem parte da família da igreja, semente de Abraão, já aprenderam as leis bíblicas, lei de Moisés, já vivem pela fé e já trabalham de graça, já foram alcançados pela graça e de graça receberam e de graça estão doando. Não é isso que fala Jesus? De graça receber, de graça dai. A graça é isso, é você receber o evangelho, a salvação de graça, e agora passar a ministrar. Por isso ele levanta uns para mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos para trabalhar. Essa é a graça, é Jesus receber isso do Pai e passar para a gente de graça. A era da graça é isso, tanto você foi edificado na lei, na fé, que agora você está compartilhando. Por isso que é na época da graça que Cristo fala o ide. A missão do ide é a missão da era da graça. Então você não só aprendeu, não só foi transformado, teve a vida restaurada, como agora você está multiplicando a igreja na vida dos outros. Então quem está vivendo isso, quem está praticando isso em excelência, em maturidade, e foi convertido e agora está trabalhando para a conversão dos irmãos, você está ministrando, você está plantando igreja, você está edificado por dentro, não está sendo um falso profeta, um falso ministro, está fazendo de coração, está fazendo com amor, está fazendo com excelência, é daqui para o reino milenar. Para isso que tem arrebatamento. Quem fica na tribulação, quem vai passar pelas dores, tribulação e grande tribulação, é quem não se educou a tempo. Ao invés de estar trabalhando, sendo edificado, estudando a lei de Moisés, trabalhando na maturidade da sua fé. Não é isso que ele fala para os discípulos? Homens de pouca fé. Por que pouca fé? Porque dá para crescer a fé, dá para melhorar. Tem como estar ter o Espírito Santo, mas tem como se encher do Espírito Santo. Tudo tem níveis no reino de Deus. Então você tem que subir essa escada, tem que evoluir, tem que aumentar a fé, tem que aumentar a graça, tem que aumentar o trabalho, tem que subir na carreira ministerial.
Quem fez essa carreira em tempo hábil está subindo. Quem não fez, o Senhor está dando uma chance de recuperação, uma chance para ser disciplinado. É isso que ele está falando, Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 7. Aquele que não foi aperfeiçoado vai passar mais um tempo, só que agora o refinamento é pelo fogo, não é mais pela água. E o fogo é para o pecador. É aquele que vai ser moldado, vai ser derretido, vai ser refinado, até sair mais precioso que o ouro. Tanto é que essa era da tribulação não é registrada lá no Éden. Lá no Éden, da, da criação do homem, já passa para a referência do reino milenar, que é o sábado. O sábado, o Shabat, é o dia que é como 1000 anos. Por isso, o sábado do Éden é uma referência ao reino milenar de Cristo. Tá? Porque a ideia de Deus é o homem já ser perfeito, não é para o homem ser pecador. Por isso que lá no Éden, quando vai falar de pecado na criação do mundo, ele já fala do primeiro dia, ó, estava em trevas. Agora eu vou começar o plano de restauração. Estava em trevas, a terra sem forma e vazia, estava tudo errado. Não criei a terra para estar vazia, tudo que eu crio é para ser perfeito, então eu vou restaurar aqui. Ele começa o plano de restauração. Quando cria o homem perfeito, já entra no sábado, onde é o sábado santificado, abençoado, está tudo certo. Se você já vem de uma origem pecaminosa, desde Caim, e passou por todas essas fases para ser restaurado, depois que você entra na era da graça, não tem por que você voltar atrás. Por isso que Pedro vai falar que é pior o seu estado final do que o primeiro. Depois que você se converteu, se batizou, fazendo parte da igreja, aprendeu as leis, foi para a escola dominical, aprendeu a viver pela fé, teve um monte de experiência com Deus, cresceu no ministério e depois você volta para a vida de pecado, é como a porca que volta para o lamaçal depois de ser lavada, ou como o cachorro que come o próprio vômito. Percebe que não tem lógica essa volta. Depois de você crescer numa vida com Deus, não tem por que mais você viver como pecador, viver para os prazeres desse mundo, viver querendo conquistar coisas desse mundo, mas infelizmente, na realidade que vivemos, a gente sabe que a maioria das pessoas está fazendo exatamente isso, porque o evangelho chegou no mundo todo na época da graça, tem igreja em tudo quanto é lugar, mas as pessoas insistem em viver para o mundo, elas querem a bênção para esse mundo, elas não estão visando o céu, o reino do céu, que não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Não é casa aqui porque tem moradas celestiais. Os tesouros não são os daqui, porque traça e o cupim corroem os tesouros daqui, mas é para buscar os tesouros do céu. Você vê que toda a pregação te leva para o céu, te leva para o Pai, te leva para o Cristo. Mas as pessoas insistem em se apegar aqui. Não, não, eu quero a bênção aqui, eu quero a piscina aqui, eu quero que a minha vida seja plena na carne. E depois eu vejo o céu. Não, depois que eu morrer, depois que eu curtir tudo que eu tenho para curtir aqui. Depois que eu tiver todo o sucesso que eu idealizei aqui nesse mundo carnal, aí sim Deus pode me levar. Se ele tentar me levar antes, ai, se eu ficar doente, eu vou entrar em pânico, eu vou entrar em crise. Eu não posso sofrer nada nessa terra, porque é essa terra que eu amo. É esse amor que está deixando as pessoas na tribulação. E isso é o próprio Cristo que fala. João 3, versículo 19. Eu vim ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas é aquela de Gênesis 1. O mundo estava em trevas. Mesmo jeito que o mundo estava em trevas lá no início do Gênesis, o mundo está em trevas hoje também. E as trevas vão ficar cada vez mais densas. Aí vem Deus e fala: pois eu vou dar mais uma chance para o perdido, igual eu fiz no Gênesis. Ao invés de mandar todo mundo para o lago de fogo, eu não vou restaurar, vou refazer, para que eles tenham mais uma chance. Então, o que está acontecendo lá no começo do Gênesis está se repetindo agora. Essa tribulação é mais uma última chance para as pessoas se converterem e entrarem no reino milenar com Cristo. Por isso que lá em Apocalipse 14, você vai ver os primeiros arrebatados chegando junto no céu com os últimos arrebatados, porque esse período de tribulação
vai ser convergido como um só encontro de toda a igreja com Deus, para que todos recebam o galardão ao mesmo tempo e todos participem das bodas ao mesmo tempo. Amém? É isso que vimos até aqui. A tribulação que é dividida em 3 fases, período das dores, onde tem os sinais, os 2 primeiros sinais do Apocalipse, daí tem avivamento, o primeiro arrebatamento dos 144 mil antes de começar a tribulação, aí tem a visão do livro selado, e a outra visão que é muito importante, que é pouco narrada, pouco explicada, por não perceberem o tamanho da importância, a visão do anjo Miguel. O anjo Miguel, ele relata as 7 vozes dos trovões e deixa bem claro que prestes a tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus vai ser revelado. Essa informação é importantíssima para você entender o consumar, o convergir de Cristo antes da 7ª trombeta, unindo todas as coisas no mesmo momento. Amém? Que na 7ª trombeta inicia o reino milenário. Então, antes de começar o reino milenário, ele vai dar as últimas chances para os perdidos da tribulação se converterem a Cristo. Na tribulação, temos a abertura dos selos, que fazem, os selos têm uma parceria com as trombetas, né? Eles acontecem simultaneamente, né? A primeira trombeta, na abertura do primeiro selo, na tribulação tem a narração de como é a Babilônia, em Apocalipse 17, como também em Apocalipse 13, está descrevendo como é o reino da Babilônia que ressurge na tribulação. A segunda trombeta faz referência também ao segundo selo, a terceira trombeta ao terceiro selo, e quando chega na quarta trombeta, a águia começa a falar, ai, 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 porque tem os últimos 3 ai serão os piores, que é o início da grande tribulação. Amém? É quando estoura a guerra no céu, Satanás, o dragão é atirado à terra, e aí tudo começa a se convergir nessa terra. Cai os demônios do céu na terra, e também começa a se abrir o abismo, as regiões infernais, regiões inferiores, onde os demônios começam a subir para a terra. O Senhor começa a concentrar tudo na terra, e é isso que gera a grande tribulação. Porque agora está tudo solto, todos os demônios que estavam encarcerados, todos os portais foram abertos, todos os acessos foram liberados, essa terra virou um pandemônio. Por isso que Jesus fala, não houve nenhum momento pior do que esse, nem nunca mais haverá. Essa é a grande tribulação, tá? Aí Apocalipse vai seguir explicando, Apocalipse 13 vai falar dessa transição, é onde vem a marca da besta e tal, ninguém pode mais comprar e vender, todo mundo tem que adorar a Satanás, servir aos demônios, senão vai ser expulso, vai ser excluído, é quando o Senhor envia as 2 testemunhas para pregar e para proteger os cristãos, estão sendo protegidos nos desertos, porque esses que foram se convertendo durante a tribulação e grande tribulação vão sendo guardados nos desertos durante esse período. Então durante esse período eles não vão ser arrebatados, não. Não, aqueles que ficaram na tribulação vão ficar os 7 anos ali, vão ter que passar por esse refinamento durante 7 anos, porque 7 é o número da perfeição, tá? É isso que eles vão ficar fazendo, vão ficar sendo aperfeiçoados. Toda a palavra, toda a pregação, toda a lei do juiz, né? A lei da era de Moisés, toda a fé da era de Elias, eles vão ter que aprender tudo isso porque não aprenderam em tempo hábil antes. Lembra que essa tribulação, a grande tribulação, é um período de recuperação dos alunos que não passaram na prova? Então, é isso que eles vão ficar fazendo nos desertos, não vão ficar lá só sobrevivendo. Os desertos, as cavernas nos desertos vão virar igreja. É isso que eles vão estar fazendo no deserto, aprendendo a palavra que eles rejeitaram enquanto estavam na terra. Numa época de graça, numa época de paz, numa época que o Espírito Santo estava aí, num período que a igreja estava se multiplicando, e eles estavam mais preocupados em ser rico, em namorar, em beijar, em passear, em viajar. Na época da tribulação, eles vão ter que estar se convertendo a Cristo dentro de caverna. É por isso que eles vão estar sendo protegidos no deserto, porque vai estar rolando culto, vão estar cantando as músicas, vão estar aprendendo as lições, porque ninguém vai para o céu sem ser aperfeiçoado antes.
Amém? Tem que pedir perdão dos pecados, tem que se arrepender, tem que passar por todo o processo, tem que ajudar o próximo, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, tem que amar o próximo. E é esse processo que eles vão estar vivendo. Não é assim na escola, quando a pessoa está de recuperação, ela não tem que revisar a matéria do ano inteiro, enquanto o resto que já passou está de férias. É isso, a gente vai estar. Os primeiros arrebatados vão estar de férias no céu, vão estar lá curtindo com Deus, servindo e ao Senhor de dia e de noite, intercedendo por aqueles que ficam e muitos descendo para ajudar, assim como as duas testemunhas, Moisés e Elias, estão descendo para ajudar. Então está tendo toda essa ação em conjunto para salvar aqueles crentes que ficaram, que não se aperfeiçoaram a tempo. Amém? Aí rola a quarta trombeta, o quarto selo, a quinta trombeta, o quinto selo, sexta trombeta, o sexto selo. Tudo isso dentro da grande tribulação até que chega o final da grande tribulação, prestes a tocar a sétima trombeta, começa a sequência de eventos, onde uma grande batalha entre as duas testemunhas e uma besta que surge do abismo. Tem uma batalha ferrenha, as duas testemunhas acabam morrendo. Ficam 3 dias e meio mortas, até que desce o Espírito Santo e as reanima, elas revivem. Amém? Nessa descida do Espírito Santo, os sinais começam a ser vistos por todo o povo. Vai para Apocalipse 14, ele vai fazer a cronologia desses sinais, tá? Eles vão ver os 144 mil que subiram, o mundo vai ter uma visão deles no Monte Sião, adorando a Deus no céu, ou seja, para deixar claro que existe uma chance de você sair da terra e ir para o céu. Por isso que todo mundo vai ter essa visão. Aqueles 144 mil que muitos já tinham dado como desaparecidos, mortos, não, eles estão no céu adorando a Deus, todo olho verá eles cantando um cântico que só eles sabem, para deixar claro para o mundo que tem esperança, ainda tem uma chance dessa conversão, deles subirem ao céu. É a última chance de arrependimento. Aí vem as 4 pregações de Apocalipse 14, pregação dos anjos. Primeira a pregação é de conversão, segunda pregação é avisando que caiu a Babilônia. Aí tem a referência da queda da Babilônia em Apocalipse 18. Aí tem outro anjo, faz as últimas pregações, Apocalipse 14. A terceira voz do anjo está falando que aquele que não se converter vai sofrer com a Babilônia, vai para o lago de fogo com ela. Ela foi destruída, mas Satanás está aí buscando seus adoradores, eles têm que se converter logo. Aí vem a quarta voz, que é a última chamada, o último, bem-aventurados os mortos, desde agora, porque morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, você morrer no Senhor é melhor do que você servir a Satanás, porque você vai ter descanso das suas fadigas. Se convertam ao Senhor. Amém? Depois dessas 4 pregações e dessa visão de Apocalipse 14, vem o último arrebatamento, que é o arrebatamento da ceifa, onde o mistério de Deus é revelado. Jesus Cristo realmente aparece diante de todos, descendo do céu, sentado numa nuvem, com uma coroa na cabeça, o Jesus glorificado, agora todo olho vê. Porque até então a terra tinha visto Jesus apenas em corpo carnal. Poucos, só aqueles que têm o dom de visão, têm essa experiência, têm esse privilégio, viram Jesus glorificado. Agora a terra inteira vai ver, como o anjo Miguel tinha profetizado, antes de tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus será revelado, ele é Jesus glorificado. Amém? Toda a terra vai ver Jesus com poder e glória, brilhando, assentado numa nuvem, com uma coroa na cabeça e uma foice na mão. Muitos acham que quando falar em Apocalipse 14, Jesus ceifou a terra, fala que é morte. Não, não é morte. Esse é o último arrebatamento, o arrebatamento da ceifa. Daqueles que ouviram essas pregações, daqueles que estavam resistindo nos desertos, daqueles que não aceitaram a marca da besta nem na mão nem na testa e se mantiveram fiéis ao Senhor, mesmo tendo ficado na tribulação e grande tribulação. Não negaram a Jesus, é quando Paulo fala que os mortos ressuscitam primeiro, porque muito crente vai morrer na perseguição da tribulação e grande tribulação. É isso que Paulo fala, os mortos ressuscitam primeiro, depois os que ficam. Mas todos sobem ao céu nesse momento.
Por isso que lá em Apocalipse 7 vai falar que os 144 mil se reúnem com aqueles que estão subindo da grande tribulação. Porque no céu não tem essa gap do tempo. No céu é uma eternidade, é tudo um grande agora. Então, quem subiu antes e quem subiu depois pode se encontrar no mesmo agora, no mesmo momento, no céu eterno. Amém? É a terra que tem essa linha do tempo de antes e depois, mas no céu o Senhor está atraindo, reunindo todos juntos na mesma igreja, no mesmo corpo de Cristo. E aí é quando toca finalmente a sétima trombeta, e aí entra Apocalipse 15, o terceiro e último sinal de João, onde ele vê os 7 anjos com as 7 taças para derramar os 7 flagelos na terra, e aí entra essa essa correlação de eventos, o que está acontecendo na Terra e o que está acontecendo no céu nesse momento. A partir da sétima trombeta, a Terra vive o juízo de Deus. Perceba que até então, as dores da tribulação e grande tribulação, Deus não chama de juízo, tá? Esse ainda não é o juízo de Deus. O juízo de Deus é na sétima trombeta, quando descem as 7 taças da ira de Deus. Esse é o dia da ira do Senhor, na sétima trombeta. O que aconteceu na tribulação e grande tribulação foi só a recuperação daqueles que não se aperfeiçoaram antes. Tempo terrível, porque agora eles têm que aperfeiçoar tudo que eles não aperfeiçoaram na vida inteira. Porque recuperação é assim, você vai pegar a matéria do ano inteiro e ter que aprender ali em um mês. Aquilo que o povo a terra não melhorou em 7.000 anos, ou em 6.000 anos, vai ter que melhorar agora em 7 anos. É por isso que Jesus fala que está acelerando os tempos. Que eles vão ter que aprender tudo com mais depressa. E se não acelerasse, ninguém se salvaria. Amém? Então você percebe que Deus trata esse período da era da tribulação como uma recuperação. Ele não trata isso como o juízo final, ele não trata isso como o dia da ira do Senhor, não. Ele fala que o dia da ira é a sétima trombeta, quando descem as 7 taças da ira de Deus, e é aí que os maus, os demônios, falam que eles agora se escondem nas cavernas. Apocalipse 6. Na sexta trombeta é isso que eles falam, na abertura do sexto selo. A gente tem que se esconder nas cavernas, porque cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém? Aí Apocalipse 15 vai falar desses 7 flagelos que a gente já leu no último episódio desse estudo, dessa série. E esses 7 flagelos caem tudo num dia só. Você percebe que o dia da ira do Senhor, o dia que vai cair o juízo, é tudo de repente. E aí você entende porque ele classifica a misericórdia dele como sendo longa. Longa é a misericórdia do Senhor. Porque se ele está permitindo, está demorando, o pessoal fica falando, por que não caiu ainda? Por que não fomos arrebatados ainda? Por que as coisas não aconteceram ainda? Por que a gente não está vendo? Porque é tempo de misericórdia do Senhor. O dia que as coisas realmente forem acontecer para os maus, para aqueles que negaram a Deus, para aqueles que não se arrependeram, vai acontecer tudo num dia só. Se não tem mais chance de arrependimento, não tem por que ficar esperando. Então, se está havendo uma espera, se está havendo uma esperança, se está havendo um tempo de maturação, de preparação, é porque Deus ainda está com a mão da misericórdia aberta. Amém? Mas uma vez que tem o último arrebatamento da ceifa, toda a destruição acontece num dia só. Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Em um só dia. Ele vai repetindo isso ao longo do texto. Em um só dia chorarão. Em um só dia tudo aconteceu. Em um só dia veio a destruição. Amém? E foi a última coisa que estudamos no último episódio. Vamos seguir a partir daí, tá? Acabaram enquanto está rolando os últimos flagelos na Terra, os 7 flagelos, né, da ira de Deus na Terra, o que está acontecendo no céu? Falamos que está acontecendo a divisão dos galardões, de acordo cada um com as suas obras, e é isso que Jesus fala, não é em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que vem, no final do Apocalipse 22, 14, quando ele está encerrando
a fala dele a João, ele fala: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. São eles palavras, versículo 10, Apocalipse 22, a partir do 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, pois eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E você percebe que isso que Jesus está falando, o justo continua a justificar-se, o santo a santificar-se, e o imundo continue se sujando aí, continue pecando. Cada um escolhe o que quer fazer, e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Você vê que Deus, Jesus, ele cumpre essa profecia, na sétima trombeta. Na sétima trombeta, ele aparece na nuvem, leva os últimos santos para o céu, e aí começa a distribuição do galardão deles, enquanto na terra é o galardão da ira do Senhor, as 7 taças da ira, cada um recebendo o que merece, cada um recebendo o que escolheu, cada um recebendo o que optou. Essa profecia de Jesus é cumprida literalmente no tocar da sétima trombeta, onde os galardões são distribuídos cada um segundo as suas obras. Os santos sobem para o céu e recebem os galardões do céu, e os imundos, pecadores, os demônios recebem o galardão aqui da terra, destruição das 7 taças da ira de Deus, tudo em um dia só. E depois da distribuição dos galardões, lemos Apocalipse 19, que é finalmente as bodas do Cordeiro sendo celebradas, o casamento, Jesus com a igreja festejando no céu. Amém? Encerramos o último estudo aí. Tá certo? Qual que é o capítulo de hoje? Depois que os galardões foram entregues, né? A terra viveu a destruição das 7 taças da ira de Deus, muita morte, muita destruição, as águas viraram sangue, muitas pessoas morreram, muito terremoto, chuva de fogo, a terra virou um deserto igual era em Gênesis 1. Terra sem forma e vazia. Ainda tem gente, lembra que as pessoas falam, como muitas pessoas ainda vão sobreviver depois de tanta destruição, porque estavam se escondendo em cavernas, tem bunker, tem caverna, se escondendo embaixo da terra. Ainda sobreviveram muitas pessoas, tanto é que o próprio Satanás, quando seca o rio Eufrates, fala que ele percorre a terra, ajuntando sobreviventes para lutarem contra Cristo, porque ele sabe que ele vai vir, ele está reunindo o povo ali no Vale do Armagedon, por isso que é chamada a Guerra do Armagedon. Que guerra é essa? É essa guerra, porque agora que já foram distribuídos galardões no céu e já rolou as bodas do Cordeiro, agora Cristo vai descer com os santos para reinar na terra, para cumprir o seu reino milenar, vai reinar por 1000 anos. É agora que isso vai acontecer. E é por isso que Satanás está preparando um exército, para que quando Jesus desça com os santos, ele tente impedir. Ele não quer que Jesus reine. Ele não quer que esse tempo dele acabe na terra. O reino de Satanás está durando desde a época de Caim. Você percebe que quando vai narrar o reino da besta, ele cita o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o reino do... Você percebe que está reinando há muitos anos. Desde Caim ele está trabalhando nessa terra, ele não quer que isso acabe. Ele já foi expulso do céu. Aí vem Jesus e fala que vai expulsar ele da terra, que vai acabar com a terra dele, e vai ficar onde? Então ele está formando um exército para tentar impedir o reino de Cristo. É exatamente isso que a gente vai ler a partir daqui, porque Apocalipse narra tudo isso também. Apocalipse 19, a partir do 11. Diz assim: viu o céu aberto, olha o céu abrindo de novo aí. Terra toda destruída, Satanás com o exército montado no vale do Armagedon.
esperando a descida de Jesus com os santos, certo? Isso depois dos 7 flagelos da ira de Deus, das 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Tá aí o cavaleiro branco, que a gente sempre fala quando abre o primeiro selo, mostra o cavaleiro branco. Muita gente acha que é Jesus, outros acham que é o anticristo. Eu já expliquei, o cavaleiro branco é Jesus o Cristo. Porém, há muita confusão, porque na época da tribulação e grande tribulação, Satanás vai trazer o anticristo e ele vai se disfarçar de anjo de luz, ele vai se disfarçar de um falso Cristo, ele vai enganar muitos, ele vai se vestir de branco, ele vai falar que veio trazer a paz e segurança, ele vai se assentar no templo em Jerusalém. Muitos vão achar que ele é o Cristo. E é isso que Jesus fala: muitos se apresentarão como sendo o Cristo, mas enganarão a muitos. Tá? Então tem o cavaleiro branco que é Jesus, mas tem o falso cavaleiro branco que é o anticristo. Tá? Você vê aqui que é o próprio Cristo. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo, igualzinho no começo do livro de Apocalipse, na visão que João teve de Jesus glorificado, fala que os olhos dele é como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Diademas é uma coroa com muitas pedras preciosas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus, o mesmo Verbo de Deus que João fala no Evangelho de João. Ele é o Verbo de Deus, estava com Deus desde o princípio, era um com o Pai, nada foi feito sem ele, tudo foi feito por meio dele. Está falando que esse é o mesmo Cristo que estava com o Pai na criação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo agindo em uníssono como um só Deus. Amém? Então, ele está identificando para deixar bem claro que esse mesmo Cristo que está descendo no reino milenar, para instaurar o reino milenar na Terra, é o mesmo que morreu na cruz por nós e é o mesmo que estava no Gênesis na criação do mundo. Tá? É esse que veio do céu, está descendo de novo. O céu abriu, ele está vindo num cavalo branco. E está manchado, tinto de sangue a sua vestidura, fazendo referência à sua morte de cruz. 14. E seguiam nos exércitos que há no céu, montado a cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tá? Ou seja, dessa vez, Cristo não desce sozinho, ele está descendo com o exército de santos, porque Jesus prometeu que nós reinaríamos com ele. O próprio Jesus disse que nós herdaríamos a terra. E é por isso que é importante prestar atenção em quando essas coisas acontecem, porque tem muito crente hoje que fica investindo no mundo, querendo ser rico no mundo, falando que, é porque Cristo falou que vou dar, então vou ficar orando, eu quero ter posse, eu quero ter terra, eu quero ter casa, eu quero ter mansão, eu quero adquirir minha riqueza, porque Deus já falou que essa terra é herança minha. A terra a gente vai pegar como herança é no reino milenar, não é agora não. Agora o Senhor fala para a gente não se preocupar com isso. Agora ele fala para a gente ir fazer discípulos. É por isso que é importante você saber entender as eras do mundo, porque para cada era a gente tem uma missão. Tem hora que é para aprender, tem hora que é para ter fé, tem hora que é para multiplicar o evangelho. E vai ter a hora que realmente a gente vai reinar com Cristo nessa terra, mas essa hora é lá no reino milenar. Então, quem tenta antecipar as coisas, quem tenta viver só da parte boa, sem trabalhar, sem estudar, sem seguir passo a passo os degraus, acaba não chegando, acaba não alcançando o destino que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como você querer crescer na escola sem ir passando de ano. Não, vou pular da terceira série para a quinta, para a oitava, sem estudar, sem passar nas provas. Você vai chegar lá ignorante. Você vai chegar lá e dar de cara com a porta. A professora vai falar, mas você passou de ano? Como é que você chegou aqui? Não, eu pulei, quis entrar nessa sala aqui, acho melhor para mim adiantar meus cursos. Ela vai falar, não, não, você tem que se formar em todas as séries primeiro para chegar até aqui. Que é galardão para quem está trabalhando, para quem está passando nas provas. Você não pode pular de ano. Carreira cristã é degrau por degrau. Por isso que muito crente erra, por isso que muito crente peca, por falta de conhecimento. Isso é o Senhor que fala. Os meus filhos erram por falta de entendimento, por falta de conhecimento.
não entendem o trabalho que Deus está fazendo ao longo das eras do mundo. Aí chega na era da graça, eles caem nessa falácia de que é só deitar, descansar, e porque tudo já foi ganho na cruz e não precisa fazer mais nada. Pode só curtir o mundo, porque a terra é a herança dele. Essa é a igreja de Laodiceia, que está perdida e nem percebe. É o morno. Amém? Aí o que eles fazem na terra? Apocalipse 19, versículo 15. Cristo desce com seus santos, todos a cavalos brancos, todos vestidos de branco. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Percebe que a ira de Deus é realmente tempo de destruição para os maus, não é para os bons. Os bons já foram retirados, os bons já estão vindo do céu, já estão com vestes brancas, já estão lutando com Cristo. A ira de Deus é quando todos os bons ele já retirou do mundo. Aí desce os flagelos e logo em seguida ele desce para confirmar o seu reino, para vencer o maligno que ainda está na terra com seus seguidores. Amém? E ele chama esse momento, essa guerra de vindima, onde ele vai pisar o lagar da cólera de Deus. Tá? Por isso ele fala pisa o lagar, a vindima. Essa é a relação com a uva. A vindima tem a ver com as uvas, né? A colheita das uvas, pisar o lagar. A uva, ela faz referência ao sangue, tá? Por isso que a gente celebra a ceia comendo pão, que faz referência à carne de Cristo que morreu na cruz, e bebendo o vinho da uva, que faz referência ao sangue de Cristo. Entenda isso, a gente faz ceia bebendo sangue, e muitas pessoas acham que uma referência legal, divertida. Não, sangue é referência da morte, tá? Não foi legal Cristo morrer na cruz. Não era para ser necessário, só foi necessário porque a gente pecou. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o sangue do santo foi derramado e não foi um dia feliz. Foi um dia de trevas, foi um dia de dor, foi um dia de luto. A gente entende o significado e fica feliz porque foi nossa chance de restauração. Mas foi um dia triste. A gente se lembrar que Cristo morreu por nós, eu estou me lembrando que foi minha culpa, por causa do meu pecado. Por isso que eu tenho que me arrepender e me manter santo, porque o meu pecado fez com que um santo que nunca pecou tivesse que morrer em meu lugar. Então tem um constrangimento na celebração da ceia, tem um constrangimento na Páscoa da memória que Cristo morreu por mim, tá? Então quando ele fala, vou pisar o lagar, a vindima, cólera, daí você vê que é triste, não é legal. Vai ter sangue derramado. Aqueles que não aceitaram a Cristo, que rebelaram, que blasfemaram contra Deus, que amam a Satanás, vai ter morte para eles, porque o salário do pecado é morte. Por isso que Deus fala isso desde Adão. Adão não peca, porque o salário do pecado é a morte. Se você comer desse fruto da maldade, você vai morrer. Amém? Então, sempre quando estiver falando de vindima, de uva, pisar o lagar, saiba, é gente morrendo. E vai ter morte porque está tendo guerra. Agora é a guerra mais importante de todo mundo. O pessoal fica preocupado com Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial. Meu irmão, você não sabe o que é essa guerra do Armagedon. É o exército do céu, Jesus com seus santos, contra o exército da terra. Satanás, que é o dragão, o diabo, com diversos outros demônios, Abaddon, Apolion, os todos os demônios que subiram do abismo, que caíram as estrelas do céu, todos os demônios liberados com as suas nações de seguidores. Porque tem seguidores de Satanás por todas as nações da terra. Então, o reino do céu inteiro contra o reino da terra inteiro. Entenda. Sabe quem fica no céu? Só Deus. Todo mundo desceu para guerrear essa guerra. Assim como toda a terra está tentando subir, todo o exército do céu está descendo para guerrear e tomar posse dessa terra que até então estava na mão de Satanás. Essa é a guerra maior que vai ter em todo o universo, a mais alucinante. Amém? E ele vai narrar como é essa guerra. Ele vai pisar o lagar.
Apocalipse 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Presta atenção. Vai ter tanta morte que depois que acabar a guerra, um anjo vai falar para as aves que voam pelo meio do céu: venham, se reúnam para a grande ceia, para que comais as carnes dos reis, de comandantes, de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, depois que acabar essa guerra, vai ter um mar de morto e o anjo vai falar que para as aves comerem os restos. Obviamente, não é morto do reino do céu, porque quem desce do céu desce com corpo de glória, não está em corpo carnal. Quem está em corpo carnal é quem está na terra. Quem desce do céu não tem chance mais de morte. Por isso que ele fala: quem nasceu em Cristo nunca mais viverá a morte. O exército da terra vai ser destruído e o anjo está chamando as aves para comer o que sobrou. Tá? Olha para Apocalipse 14 de novo, que ele vai falar desse momento a partir do versículo 17, Apocalipse 14, versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas são amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue e o lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O tanto de sangue que sobrou, dava para encher estádios, tá? É essa guerra do Armagedon que ele está falando. Segue o texto, Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Então está rolando a guerra, o Senhor está vencendo e ele já dá o final, já dá o resultado. Fala que os exércitos do céu venceram. Cristo vencia com a espada que saía da sua boca, mas o próprio Cristo fala que a espada da boca é a língua, é a palavra que é afiada. A palavra que é a espada. Então, você percebe que Cristo, que estava com um cetro de ferro na mão, ele não precisou lutar especificamente com uma espada, bastava ele falar e os exércitos eram destruídos. Haja luz e houve luz. Haja separação das águas e você percebe que a palavra de Deus tem poder, de forma que ele desce e apenas falando ele vence os exércitos. A luta dele é com palavras, por isso que ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque você, com a palavra de Deus, você vence principados e potestades espirituais. Você fala em nome de Jesus e você expulsa demônios. Você fala em nome de Jesus e você cura doentes. Você fala em nome de Jesus e as trevas são expulsas. Jesus desce e ele só fala com seu exército e os demônios vão sendo apartados, vão sendo destruídos, as pessoas vão sendo mortas apenas ao som da palavra de Jesus, que é a espada que sai da sua boca. Amém? As pessoas que morreram, os animais foram comendo, mas aqui ele deixa claro que a besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. Quero ler outro texto em Isaías que fala desse momento dessa guerra. Tá? Já expliquei para os irmãos, todos os profetas falam a respeito desse reino milenar, e tem muitos outros textos que falam
a respeito desse momento durante a Bíblia inteira. O que a Bíblia mais fala, já falei para os irmãos, é sobre o reino milenar, porque é o melhor momento da Terra. É o momento que todos estão esperando, tá? Por isso que a Bíblia fala bastante desse momento. Eu só não estou lendo muitos outros textos para confirmar, porque a gente está focando aqui em Apocalipse, né? Na ordem cronológica, lendo textos específicos do Apocalipse, onde a gente está conseguindo ler o livro de Apocalipse inteiro. Mas essa guerra eu quero fazer questão de ler alguns textos aqui. Isaías, capítulo 60, versículo 8. Ele pergunta: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazer os seus filhos de longe, com eles da sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Amém? Então ele está falando que quando os santos descem, as pessoas que estão embaixo falam: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas? E depois que acaba a guerra, eles trazem os seus tesouros. Lembra que Satanás, ele reúne as nações e os reis e os principais da terra para lutarem contra Cristo? Quando acaba essa guerra, muitos morreram, mas tem ainda sobreviventes. E eles vão trazendo os seus tesouros diante do Senhor teu Deus, onde começa a confessar o nome do Senhor. Amém? Não é isso que Jesus fala? Que vai chegar um momento que toda a terra, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? É depois dessa guerra. Quero ler outro texto aqui que fala de Jesus pisando o lagar. Aqui, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Vamos ler a partir do 1. Resume bastante coisa aqui que acontece em Apocalipse. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alcançai um estandarte. Isaías 13, versículo 2. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham, já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às suas tropas. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso como assolação. Amém? Fala do Senhor reunindo os seus exércitos do céu para descerem à terra para se consumar a ira do Senhor. Amém? Então, só para citar alguns textos outros, a gente não vai ler tantos, mas Isaías 9, Isaías 10, Isaías 11, está falando do reino milenar, Isaías 12. Isaías 11 é quando ele fala do rebento de Jessé, sairá os 7 espíritos de Deus, e ele começa a narrar como vai ser o reino milenar. Depois a gente lê. Depois da guerra, Isaías 12, 13, 14, está falando tudo de reino milenar. Isaías 18, Isaías 23, Isaías 27. Só citando, depois se você quiser, você dá uma lida. É Isaías profetizando a respeito do reino milenar. Tá? Isaías 60,
Isaías 61, Isaías 63. Amém? Tudo isso é reino milenar, tá? Onde em muitas partes ele dá detalhes sobre a guerra, ele dá muitos detalhes sobre o que acontece depois. Isaías 14, que a gente lê sempre, fala da prisão de Satanás, tá? Então tem muitos textos fora do Apocalipse que falam bastante sobre não apenas do reino milenar na sua grandeza, mas os detalhes de como isso foi acontecendo, guerra de Satanás, a descida do reino dos céus na terra, essa batalha entre um reino e outro reino. Amém? Jeremias fala tanto quanto Isaías, Abacuque também fala na sua música. Todos os profetas estão citando o reino milenar. Esse momento da sétima trombeta desencadeia aquilo que os profetas estavam narrando. Vai chegar o dia que o Senhor vai reinar e vai ser tudo muito bom, vai ser tudo bonito, vai ser glorioso, tal. Tudo isso está acontecendo nesse momento aqui em Apocalipse 19, tá? A besta e o falso profeta, o texto diz, Apocalipse 19, versículo 20, que fala que eles já foram lançados no lago de fogo. Aqueles que morreram na batalha, os seus corpos, fala que os animais começaram a comer. O que aconteceu com Satanás? Apocalipse, versículo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão. Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu outro anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se cumprissem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, a besta e o falso profeta já não saem mais, foram lançados no lago de fogo. Mas Satanás ainda tem um propósito a cumprir. Por isso o Senhor o tranca e o prende no abismo. O que está acontecendo no abismo nesse momento? Lembra que o abismo tinha sido solto, tinha sido aberto durante a grande tribulação, onde os demônios começaram a sair para assolar a terra? Agora muitos demônios foram presos de novo, porque no reino milenar vai ser um reino de paz. Então agora todos aqueles demônios e mortos que foram soltos durante a grande tribulação foram presos de novo. A gente pode ler isso em Isaías também. Isaías 27, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro marinho, o monstro que está no mar. Está falando de Satanás, o grande dragão, mas tem aí o Leviatã, tem a Hidra, tem muitos outros dragões que são antigos querubins, anjos caídos, tá? Isaías 14, a partir do versículo 9 agora, vai falar o que vai acontecer dentro do abismo nesse momento. Satanás chega no abismo, está preso lá. Vamos ler a partir do 16. Não, vamos ler a partir do 9. Ele está falando bastante sobre a queda de Satanás nesse momento. Isaías 14, a partir do 9. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Está falando de Satanás chegando no abismo. A gente acabou de ler lá em Apocalipse. Já caminhando para o final de Apocalipse. Apocalipse 20, a partir do 1, está falando da prisão de Satanás no abismo. Apocalipse 20, do 1 ao 3, está falando que ele vai ficar preso durante 1000 anos. Aí estou lendo agora Isaías 19, Apocalipse 14, a partir do 9, como é a chegada de Satanás no abismo, onde os outros mortos e demônios estão já aprisionados. Desde o profundo é o abismo, se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada.
Ele, por tua causa, desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis de nações. Ou seja, todos aqueles que morreram nas guerras, os maus, os pecadores que foram morrendo, que lutaram contra Cristo na batalha do Armagedon, todos estão aprisionados lá no abismo, lá no inferno, está embaixo da terra. Aí, de repente, Satanás está chegando para ficar lá com eles. Todos esses respondem e te dizem: tu também está aqui como nós? Estás fraco e és semelhante a nós? Isaías 14, versículo 11. Derribada está na sua cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Por que fala que as harpas não estão tocando? Porque na Babilônia, lembra que a gente leu em Apocalipse 17 e 18, que a Babilônia tocava harpa, tinha os louvores da Babilônia, tinha as músicas engrandecendo a Satanás, ao dragão, todo mundo adorando a besta. Fala que ninguém está ouvindo mais nada dessas músicas. Fala que o próprio Satanás perdeu a sua força e caiu, está derribado, junto com os vermes e gusanos são a sua coberta. Já está no abismo com todo mundo. Amém? Vou falar mais. Isaías 14, agora a partir do 19, falando ainda mais sobre Satanás no abismo. Tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassado, a espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não se reunirás na sepultura, porque destruísse a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz Yahweh, o Senhor dos Exércitos, exterminarei a Babilônia, o nome e os sobreviventes, os descendentes da posteridade, diz o Senhor, reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz Yahweh, o Senhor dos Exércitos. Amém? Então ele já está prometendo que Satanás vai ser levado ao abismo de novo, desde a época dos profetas. Isso que está acontecendo na sétima trombeta não é novidade para quem crê nas palavras do Senhor. Eles já sabem que isso vai acontecer e eles já estavam esperando isso acontecer há muito tempo. Por isso que lá no quinto selo, os que foram mortos por causa da fidelidade ao nome do Senhor, falam para o Senhor: Senhor, até quando o Senhor vai ficar esperando? Até quando o Senhor vai demorar para fazer justiça? Até quando os maus vão continuar prevalecendo na terra? E o Senhor fala: espera mais um pouquinho de tempo. Dá para tocar a sétima trombeta. Calma, só mais um pouquinho, já vai tocar. Entende? Então o mundo está esperando. Fala que a terra geme a manifestação dos filhos de Deus. É esse dia que está acontecendo. Na sétima trombeta. Quando todos os filhos de Deus se manifestam e Jesus, com a espada da sua boca, ele acaba com todo o reino das trevas e Satanás é lançado no abismo, onde até lá embaixo estão zombando dele. Fala: rapaz, não era você que era cheio de força, cheio de poder? Amém? Então você percebe que agora ele está narrando o que está acontecendo na terra e no abismo. Lembra que durante as 7 taças estava tendo destruição na terra e o céu estava fazendo festa, certo? O céu estava tendo distribuição de galardões e tendo a celebração das bodas do Cordeiro, enquanto a terra estava vivendo o derramar das 7 taças da ira de Deus. Agora, depois dessa guerra na terra, do reino dos céus contra o reino do inferno, contra o reino dos maus, que estava tudo em cima da terra, o Senhor varre a terra. É isso que a gente lê em Apocalipse 14. Eu vou varrer a terra. O Senhor varre a terra, tira todos esses demônios, tira todos esses mortos, tira todos os pecadores, e aqueles que morreram vão tudo para o abismo junto com os demônios. E lá no inferno está tendo uma zombaria deles. Vocês não eram grandes, vocês não eram os bons, vocês não eram os caras, então agora estão tudo presos no abismo de novo, agora com a gente. E na terra,
agora está Cristo instituindo o seu reino milenar. E é isso que a gente vai ler agora. Apocalipse 20, a partir do versículo 4. Vi também os tronos, agora está falando de Jesus com os santos na terra, tá? E já desceram do céu, já venceram os exércitos das trevas, já lançaram a besta e o falso profeta no lago de fogo, Satanás foi preso com o resto dos demônios no abismo, onde estão os mortos, aqueles que estão no inferno, estão tudo lá embaixo de novo. E agora, vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Percebe que agora que se cumpre a herança da terra dos santos. Agora que Satanás está preso, demônios estão presos, quem morreu está de volta no inferno, agora vai começar o reino milenar de Cristo, onde ele vai restaurar essa terra e os santos finalmente serão reis e sacerdotes com Cristo na herança dessa terra aqui. Não lá no céu, eles reinando nessa terra, varreram, expulsaram Satanás, jogaram a besta e o falso profeta no lago de fogo, e agora eles vão poder reinar um reino de justiça. Por isso que chama os filhos de Deus agora de juízes. Foi dada a autoridade para eles para julgar. Apocalipse 20, versículo 4. Estes sentaram-se nesses tronos aos quais foi dada a autoridade para julgar. Lembra da época de Moisés, onde foi instituído o Sinédrio? Onde ele foi levantado como juiz e o Senhor abençoou mais 70 para reinar com ele e julgar com ele a nação de Israel. Está aí, os juízes chegando no reino milenar para julgar. Todos os santos vão julgar. Quem está na terra agora? Está Jesus, está os santos que desceram do céu e está os sobreviventes humanos dessa guerra, porque os demônios foram aprisionados de novo, porque é o demônio que é do demônio da onde vem a tentação, não é? Como o reino de Cristo vai ser um reino de justiça, não vai ter mais demônio para ficar tentando as pessoas a fazerem o mal. Por isso que os demônios e Satanás foram aprisionados no abismo. Não vai ter mais tentação durante o reino milenar. Durante 1000 anos será literalmente um tempo de paz, um tempo perfeito, um tempo de alegria, um tempo de justiça, um tempo onde não vai ter guerra. 1000 anos, Jesus reinando com os santos em paz nessa terra sobre aqueles que lutaram contra o Senhor, contra os pecadores que sobreviveram a tantas destruições. Porque isso também é profecia do Senhor. Fala que quando fizer justiça, os maus vão servir os bons, eles vão pagar o mal que eles fizeram. E a gente pode ver mais detalhes disso lá em Isaías também. Volta para Isaías, vamos ler mais sobre esse momento do reino milenar. Isaías 11. Não, depois a gente lê o 11. Quero ler o outro trecho que eu já tinha começado a ler. Aí eu parei para chegar nessa parte. Presta atenção, Isaías 60, versículo 10. Vamos ler a partir do 8 para relembrar. Já tinha lido, mas vamos ler de novo. Isaías 60, a partir do 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Ou seja, falando que os santos descem com Cristo como pombas, porque descem com asas de anjo, né? Já estão em corpos glorificados. Certamente as terras e o mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem os seus filhos de longe, e com eles vão trazer a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome de Yahweh, teu Deus e o Santo de Israel. Ou seja, pessoas que não eram
do reino de Deus vão estar trazendo seus tesouros para glorificar o nome de Jesus Cristo e o nome de Deus, tá? Presta atenção. Versículo 10. Estrangeiros, Isaías 60, versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Ou seja, essas pessoas que lutaram contra Deus, contra o reino do céu, os reis da terra, são esses que vão edificar as cidades destruídas. Porque nas 7 flagelos, nas 7 taças, na guerra contra o reino do céu, houve muita destruição. A terra está toda devastada, tem que ser refeita. Quem é que vai trabalhar na reconstrução dessas cidades? Os maus. Eles vão trazer os seus tesouros para Deus e vão reedificar a cidade santa, vão reedificar Jerusalém, vão reedificar tudo que foi destruído. Aquilo que o homem pode fazer com a mão, que são as paredes, os tijolos, etc., enquanto os santos que vêm com o poder do céu vão estar refazendo a natureza e os animais. E o livro de Isaías vai falar isso também. Isaías 61, a partir do 4, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores. Esses estrangeiros que fala são aqueles que não fazem parte do reino do céu, são os que adoraram a besta, tem a marca da besta, e adoraram Satanás, mas sobreviveram à destruição, por isso são chamados estrangeiros. Olha que bacana. Hoje, Jesus fala que nós somos os estrangeiros porque esse reino pertence ao príncipe deste mundo. Então, nós, os crentes, somos os estrangeiros que estamos de passagem nessa terra. Mas quando chega o reino milenar, ele fala que os maus é que são os estrangeiros porque foi instituído o reino de Cristo na terra. Entende? Percebe que agora a moeda virou. Agora o estrangeiro é o mal, porque agora é o reino de Cristo na terra. Estrangeiro agora é o pecador. Porque Cristo veio e tomou posse do reino da terra. Porque assim como é no céu, é na terra. Agora ele está reinando no céu e reinando na terra. Amém? Tomou posse do seu reino, o estrangeiro agora é o pecador. E está falando que esses estrangeiros é que vão começar a trabalhar para edificar tudo que eles destruíram. Eles serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros, ou seja, vão trabalhar nas construções das cidades, nas vinhas, ordenhando os gados. Os pecadores vão trabalhar para os santos, na reedificação do reino de Deus. 6, Isaías 61, versículo 6. Mas vós sereis chamados de sacerdotes de Yahweh o Senhor, e vos chamarão de ministros de Deus. Ou seja, esses estrangeiros vão estar te chamando de sacerdote do Senhor, de ministro do Senhor. Perceba que o estrangeiro aqui não é o crente. Percebe como a moeda virou? Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Ou seja, se no tempo da tribulação e grande tribulação o crente foi perseguido, maltratado, assassinado, agora no reino milenário o Senhor está falando, você vai ter dupla honra. Você vai ter eles trabalhando para vocês. Vocês vão ser chamados de ministro e sacerdote de Deus. No lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Ó, agora está chegando a herança. Agora a gente está sendo justificado de fato. A justiça finalmente chegou para os filhos de Deus. Tudo que eles foram massacrados desde a queda de Adão e Eva, desde o tempo de Caim, agora está sendo restaurado. Amém? E é só a cidade, as pedras, os castelos estão sendo restaurados? Não, é tudo, toda a natureza, todos os animais, todos os vegetais. Vai para Isaías 11. Isaías 11, a partir do 1. Um minutinho só. Isaías 11, a partir do 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento,
das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Arpa, o Senhor, o espírito de sabedoria, o de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e o de temor do Senhor. Tá? O tronco de Jessé sai Davi, de Davi vem a genealogia de Jesus e fala que Jesus, no reino milenar, vai ter a plenitude dos 7 Espíritos de Deus, o mesmo que João fala no começo do livro de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém? Está falando da chegada de Jesus na plenitude dos 7 Espíritos de Deus no reino milenar. Versículo 3, Isaías 11, versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará. Lembra que Apocalipse lá no reino milenar está falando que eles vão ter poder para julgar, ou seja, esse reino milenar é um tempo de juízo da terra, tá? Um tempo onde tudo vai ser colocado à prova, os bons vão reinar, os maus vão servir. Amém? Ele não julgará à vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. 5. Isaías 11, versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão, novo animal. Cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do balisco. Não se fará mal nenhum, dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Arpa, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória de Yahweh, assim como as águas cobrem o mar. Esse é o dia do reino milenar, o dia que é como 1000 anos. Amém? É assim que a terra vai estar, sendo toda restaurada. Tudo que foi destruído em tribulação, em grande tribulação, e desde a época de Caim, por todas as guerras, todas as enchentes, todos os terremotos, tudo vai ser restaurado e vai ser tudo lindo e maravilhoso, como era no Éden. Todos os animais vão ser refeitos, mas como que vai refazer os animais que foram extintos? Lembra que quem desce é Jesus, e os santos que descem do céu descem cheio de poder, cheio de glória, cheio de autoridade, cheio de poder sobre os ventos, sobre manipulação. Não vai ter doença, não vai ter maldade, não vai ter guerra, vai ser um reino perfeito. E mesmo os maus, aqueles que aceitaram a marca da besta, eles não estarão fazendo maldade. É isso que é um grande destaque nesses textos que a gente está lendo em Isaías, porque deixa muito claro que não vai ter maldade, porque todos os demônios que influenciam o humano à maldade já estão presos e não vão sair. Mesmo Satanás fala, está preso, não vai influenciar ninguém ao mal. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Se as regiões celestiais foram atiradas à terra e os demônios que estavam na terra foram tudo trancafiados no abismo, não tem mais como ninguém sofrer nenhuma tentação. E aí eles vão ser tratados com equidade. Isaías não está falando isso, ele não vai julgar de acordo com a voz do povo, ele vai julgar com equidade, com justiça. Tudo vai ser certo. Cada um colhendo de acordo com a sua obra, mas como ninguém vai estar pecando, vai estar tudo ocorrendo de forma harmoniosa. Amém? E isso vai acontecer, vai rolar durante 1000 anos, 1000 anos de paz e restauração nessa terra. Amém? Esse é os anos 7000 dessa terra. Amém?
Vamos encerrar por aqui, porque depois já entra o reino milenar. O reino milenar não, o reino eterno de Deus. Amém? Vamos encerrar com o reino milenar de Cristo, porque depois já é o reino eterno de Deus. Tá bom? Glórias ao nome do Senhor. Então a ideia do reino milenar é isso, ele começa ali na sétima trombeta, e porque ele vai começar na sétima trombeta com 7 taças de Deus, com ira, com guerra, antes de tocar essa sétima trombeta, há todo esse preparo dos anjos pregando, os anjos fazendo esses apelos, se santifiquem, voltem para Deus, ainda vocês podem fazer parte do reino de Deus, porque uma hora que toca a sétima trombeta, inicia o reino milenar e já há essa divisão de quem vai participar das bodas e de quem vai ficar preso com Satanás pelos séculos dos séculos. Você percebe que é uma divisão muito literal. Os anjos caídos são trancafiados com Satanás no abismo e se misturam aos que já morreram. E os que sobreviverem na terra vão estar servindo a Cristo e aos santos no reino milenar. Você percebe que é uma divisão muito ferrenha. Se não participou do arrebatamento, se não participou das bodas, não tem como você fazer parte do reino eterno reinando com Cristo. Entende? Então, o reino milenar é um tempo maravilhoso, mas ele começa com uma grande divisão, joio e trigo sendo separados definitivamente, onde cada um recebe o galardão segundo as suas obras. Os santos galardão no céu e os maus galardão na terra, as 7 taças da ira de Deus. Amém? Esse é o reino milenar. A partir daí é a transição para o reino eterno, mas fica para outro dia. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelas tuas revelações, obrigado por nos revelar o fim desde o princípio. Obrigado por não nos deixar perdidos, sabemos tudo que está por vir para que possamos nos preparar em Ti, para que os 7 Espíritos de Deus sejam edificados dentro de nós, para que possamos fazer parte de tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Nos ajuda, nos mantermos fiéis, nos mantenha firmes na tua palavra, nos livra de todo mal, nos dá resistência à tentação, nos dá força para as provações, para que sejamos provados e aprovados para vivermos e reinarmos para sempre com o Senhor. Te pedimos e te agradecemos para a honra e glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.